3,99 cada. Cerveja Budweiser, cerveja Budweiser, latão 473 ml, 4,28 cada. Ah, tem BH no Vale do Sereno, hein? Fica na rodovia Januário Carneiro, 8.760, no Vila da Serra. Vem festejar com BH, a emoção que nos une. Mais uma dessa? Vamos. Bom, atenção, se você quiser. Pessoal, tá todo mundo ligado aí nos jogos, né? O Brasil já entrou em campo e os supermercados BH já tá dando um show em economia, viu? É isso mesmo que você ouviu. Vai torcer com a turma? Então preste atenção nessa dica de ouro, hein? O BH recheou... tá ruim. Pessoal, tá todo mundo ligado aí nos jogos, né? O Brasil já entrou em campo e os supermercados BH já tá dando um show em economia, viu? É isso mesmo que você ouviu. Vai torcer com a turma? Então preste atenção nessa dica de ouro, hein? O BH recheou todas as lojas com uma seleção de ofertas campeãs para você torcer com quem mais ama. Quer qualidade? Tem. Quer variedade? Tem também. Quer preço justo? Pode conferir que tem. Tem tudo que só o BH consegue oferecer para o povo mineiro. Dá só uma olhada no que espera por vocês. Pá a 100, maçã de peito bovina, peça pedaço quilo, R$ 26,80. Leite longa-vida Itambé, integral, desnatado, semidesnatado, 1 litro, R$ 3,99 cada. Cerveja Budweiser, latão, 473 ml, R$ 4,28 cada. Ah, tem BH no Vale do Sereno, hein? Fica na rodovia Januário Carneiro, 8.760, no Vila da Serra. Vem festejar com BH, a emoção que nos une. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa que é o BH Todo Dia e agora já recebendo mais uma convidada. Ela é atriz e cofundadora da companhia Junta Uns Trem. É isso mesmo, Junta Uns Trem. Olha que bacana, isso tem tudo a ver com a gente, né, mineiros. É a Marina Linhares que está ali com a gente. Tudo bem, Marina? Tudo bem. Obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço o convite. Adorei o nome. É, já mineiro mesmo, a companhia mineira. Super mineira, junta os trem. Super mineiro foi bom. É. E a gente junta os trem de verdade, porque nós temos um cenário que é um monte de trem, é um monte de pedaço que vai montando e vai formando para quem não é de Minas, está vendo pelo YouTube, que quando você fala assim, um monte de trem, vai pensar que monte de locomotiva lá atrás? Não. O que é esse monte de trem? Para quem ainda não sabe, o mineiro denomina trem tudo que ele vê, né? Então, nós temos um cenário que forma uma cozinha de uma casa de uma roça. Olha. Tem a mesa, tem 3 bancos, tem um fogãozinho, uma pia. Isso. E para caber num carro, a gente fez tudo desmontável. Gente, vocês são muito práticos, hein? Olha... Porque você está rodando o mundo com esse... A ideia é essa. É nosso objetivo. Muito bom. Para começar, é isso aí. É isso aí. Mas antes disso, eu preciso saber se você é de Belo Horizonte, você vem do interior, vem de fora. Como é que é a sua história? Eu sou nascida em Pará de Minas e morei em Pitangui, que é uma cidade histórica, né? E depois vim morar em BH, desde os 5 anos de idade. Porque a minha irmã do meio nasceu com síndrome de Down. Sim. E nós viemos morar aqui para fazer um tratamento com ela. Perfeito. Porque naquela época ainda não tinha estrutura na cidadezinha onde a gente morava. Não existia a PAI. Hoje em dia já tem. Já tem, ainda época, bem, não é? Ainda bem. Isso mesmo, né? Pô, que bacana, bonito. Sim. Nome da sua irmã? Letícia. Letícia, legal, viu? Letícia trouxe a família toda para Belo Horizonte. Sim. Legal demais. 2 lugares de Belo Horizonte que você gosta, assim? Ai, 2 só? Mas 2. Eu amo tantos. Poxa, é injustiça isso. Todos passaram por essa injustiça, fique tranquilo. Então tá. Eu gosto demais da Praça da Liberdade, né? E tudo que tem ali no entorno dela. E gosto muito também ali da Praça da Estação. Por que a Praça da Estação? Eu estudei na Escola Livre de Artes Arena da Cultura. Isso. Né? E eu tive um convívio, um contato muito próximo com a Praça da Estação durante todo o tempo do curso. E toda vez que eu passava lá, eu ficava vendo aquele prédio, pensando em como era as pessoas chegarem aqui lá na década de 1920, né? Do interior, e chegar e se deslumbrar com aquilo ali, porque é muito lindo. Né? E o trem, aquela proximidade do trem. O trem é algo que é muito forte para mim, está comigo. Você. Muito bom. Quando você sai de Belo Horizonte, não sei se já morou fora um tempo, ou sai de Minas, o que bate saudade? Montanha. Eu digo com propriedade, mineiro sente vertigem em locais planos. Eu olho ali a linha do horizonte e sinto, tá faltando uma coisa.
E o que é? A montanha. A montanha. Tá aí atrás de você, pelo menos aqui no programa ela tá aí, ó, tá? Fique tranquila. Adorei, muito bom. Deixa eu aproveitar, a gente tem aqui duas pessoas, né? O Marcos contou um pouco da sua história, né? Desse desejo de formar o coletivo. Me parece que tem aqui uma vocação meio que para unir as pessoas, né? Nesse sentido. E a Marina, né? Que acabou de conversar com a gente, é da área da economia criativa, né? Da área do teatro, essa coisa toda, mas tem um dedo ali na inclusão. Janaína, vamos falar um pouco desses dois perfis que a gente tem aqui? Muito interessante. Dois perfis muito demandados hoje na sociedade, né? Acho que a gente está falando de duas disciplinas e de duas coisas muito importantes. Primeiro, coletivo, né? No mundo que a gente vive, é impossível a gente pensar que vai chegar a algum lugar de forma solitária. Isolada, né? Super-herói, super-heroína, né? não. Vai né? chegar um ponto que os recursos, eles vão se tornando cada vez mais escassos e o compartilhar, ele faz cada vez mais parte, né? da nossa história. E você estava falando sobre questão de vocação, né? No primeiro bloco. E é interessante, né? Porque hoje a gente já sabe que as pessoas elas podem se desenvolver. E uma das coisas que a gente tem falado muito com os profissionais é que é importante desenvolver a competência de cooperação, se você não tem isso hoje. Olha não só. dá O pra melhor gente que você trabalhar, seja tecnicamente. não adianta, você tem que cooperar, né? A cooperação, ela é importante. E a Marina traz a questão, né, da inclusão no projeto dela, que eu já fiquei apaixonada aqui de ouvir nos bastidores. Uhum. E a gente tem batalhado muito para que, trazendo para o meu lado, para que as organizações pautem mais esse assunto da diversidade e da inclusão, né? Tragam isso para a realidade, para que as pessoas tenham oportunidades, se não iguais, mas oportunidades melhores do que elas têm hoje, aquelas pessoas que né, precisam desse tipo de recurso. Então, assim, foi muito legal esse casamento, porque a gente está falando de duas coisas essenciais no mercado de trabalho. A gente falava muito, né, em formação técnica das pessoas, QI, o inglês, até o Marcos falou disso, né, cursos. Hoje já se fala de outras habilidades, é isso mesmo? É isso mesmo. Existem aquelas profissões, né, vamos chamar, não sei se pode se dizer tradicionais, mas aquelas profissões reguladas. Então, o médico, para ele trabalhar como médico, ele precisa formar em medicina e ter o seu registro, né, assim como outras profissões. Mas para tantas outras, a gente hoje tem a possibilidade de contribuir desenvolvendo competências comportamentais, que são extremamente importantes para aquelas profissões. Então, se eu vou, por exemplo, liderar, se eu vou ter um cargo de gestão, se eu vou estar à frente de um projeto, se eu reunir competências comportamentais, por exemplo, de ter uma boa comunicação, de saber ouvir as pessoas, de inspirar o grupo para que se mobilize, eu não preciso necessariamente ter feito um curso de gestão para isso. São as soft skills tão demandadas hoje no mercado. A gente pode desenvolver isso? Porque Pode. as pessoas acham, eu nasci assim, ele é tão comunicativo. Não, você pode desenvolver isso? Pode. Isso é uma coisa muito interessante. É claro que quando a gente tem a vocação, né, Marcos, aquilo flui, né? Vamos imaginar que eu queira ser professora, né? E eu tenha a facilidade de me comunicar. É claro que isso me abre portas, encurta caminhos. Mas se eu quiser aprender, eu posso aprender, né? Então, toda competência, ela pode ser aprendida. Porque, agora, é claro, se eu já trago isso na minha história, facilita, mas eu posso aprender. Boa. Marina, quando você, né, começou a fazer o curso de teatro, você já tinha, assim, alguma... eu quero ser atriz, ou tinha alguém na família, você pensava nisso ou não? Por que você foi fazer o curso de teatro? Olha, eu comecei aos 13 anos e tem um mistério aí na minha vida. Outro dia mesmo eu falei sobre isso com uma pessoa, que eu não sei se eu comecei antes ou depois que me contaram, mas o meu avô materno, ele foi ator de teatro amador. Que barato! Ele lá era... em Pitangui, será? Não, ele era da região ali de Divinópolis e Cláudio. Isso. E ele notou que havia pouca opção de lazer para as populações dessas cidades muito pequenas. Então ele, com um grupo de amigos dele, criou esse grupo, né? E ninguém era profissional, todo mundo amador, mas aí eles escreveram os roteiros e começaram a apresentar para a população da cidade. Olha, e você já pesquisou isso? Já conseguiu achar alguma coisa? Tem várias fotos, tem relatos, né? Então Os meus tios contam, né? Tá aí, é fato, ele foi ator. A única coisa que eu não sei é se eu comecei antes ou depois de saber disso, eu já não me lembro. Então vamos dizer, se teve alguma influência e eu não sabia, foi ali no DNA. Quando você for escrever um livro com a sua biografia, assim, você coloca o seu avô junto e tal, e pronto. Com certeza. Tá legal demais. Mas aí, por que você, como é que foi essa experiência de entrar no teatro, de fazer teatro? Foi muito boa, né? Eu queria isso e eu parei por algumas
alguns períodos, mas a Fernanda Montenegro disse uma vez o seguinte, que você, se quiser fazer teatro, desista. E se você começar e depois afastar e perceber que aquilo te perturba, volte. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu não dei conta de ficar de fora e voltei. E aí eu fui estudar lá na Escola Arena da Cultura, que é do lado da Praça da Estação, e lá eu conheci os atores com quem eu estou agora na Companhia Juntos Trem. Todos nós somos formados no curso de teatro de lá. Olha só, que é mais uma vez o coletivo, né? Isso. O grupo, como o Marcos falou, né? Então, e a Janaína apontou aqui o tempo inteiro, né? É uma excelente escola, é da prefeitura, né? Para quem não conhece ainda, é super acessível, maravilhosa. Muito bom. Então vamos falar dessa ideia de trabalhar com inclusão, né? De deficientes visuais, né? De pessoas idosas, num espetáculo de teatro. Como é que foi isso aí? Olha, O de Casa, que é o nosso primeiro trabalho, é uma peça áudio interativa. É uma experiência nova para mim e para os meus colegas. Nós já tínhamos feito outro tipo de espetáculo, que é o espetáculo tradicional de teatro, que geralmente utiliza elementos visuais e auditivos. Perfeito, né? que hoje a gente está acostumado, né? Isso, com teatro clássico. Né? Sim. A gente queria manter, claro, esses dois elementos, mas dando uma puxada maior no auditivo e incluindo outros. A gente quer aguçar os sentidos. Então a gente leva também cheiros. É mesmo? Temos. É sinestésico então, né? Tem vários. Sim, é uma imersão com todos os sentidos. A gente tem os aromas. Eu passo café, eu faço refogado com cebola, né? O meu personagem. Então a gente tem vários cheiros. Sim. Tem cheiro de flores, né? Que barata essa ideia. Sim. O nosso cenário também, a gente convida as pessoas que queiram passar por ele para sentir através do tato. As pessoas podem sair da plateia e subir no palco? Antes de começar o espetáculo, a gente convida quem quer sentir aquele espaço ali. Quem quiser. O nosso estandarte também de divulgação, ele tem esse... Um relevo. Em braille, em relevo para as pessoas poderem, através do tato, lerem ali. Boa. Marina, mostra a sua camiseta aí, ó. Isso. Mete os peitos na TV, pra gente poder mostrar direitinho. Isso aí. Aqui. O de Casa, é até sonoro, né? O de casa. O Marcos morava numa casa. Não, aliás, o Marcos, ele nasceu no quarto da casa dele. Olha. E a casa é dele até hoje. Só que virou escritório, tá vendo? O de Casa. Muito, muito bom. É um grito muito comum, né? Na roça não tem campainha, a pessoa chega e grita o de casa. Né? Clássico. E tem umas camas aí? O que é isso? São encostos de cadeirinhas. É a cozinha, né? A mesa, as cadeirinhas e o bule de café, que é tão clássico assim numa cozinha mineira. Boa, muito interessante isso. E o público, vocês vão entrar em cartaz agora, né? A gente já está apresentando, Já tá, nós fizemos algumas apresentações em CRAS, que são Centros de Referência de Assistência Social, e no Centro de Referência da Pessoa Idosa e também no Instituto São Rafael. Né? Nós fomos contemplados pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura. Fico muito feliz porque é o nosso primeiro trabalho. A gente costuma dizer que o de Casa é o grito que anuncia a chegada da Companhia Juntos Trem. E a gente já foi contemplado, a gente participou do edital e venceu a Lei Municipal de Incentivo à Cultura. Então essas apresentações foram as contrapartidas. Né? Nós ainda vamos fazer uma no Centro Cultural Salgado Filho e uma na Funarte ainda esse ano. E aberta a todo mundo? Todo mundo. Tá bom, tá? Segura aí que depois nós vamos falar disso. Certo. Marcos, vamos entrar nisso aqui agora. Eu achei interessante a questão da inclusão. A área, né, de hospedagem, né, hotelaria, bares, restaurantes e tal, como é que vocês estão entendendo isso? Esse é um público importante, não é, Marcos? Sim, tem também um corte no tempo, na linha do tempo. Eu vou falar uma referência aqui de uma entidade que, para mim, ela é extremamente representativa e faz parte, né, do contexto da entidade que eu participo, que é a FBH, que é o SENAC. Né? O SENAC e o SESC. Né? Eu tenho verdadeira admiração por essas duas entidades, pelo trabalho histórico e que eles entregam há mais de 50, 60 anos no Brasil. E no caso do SENAC especificamente, porque até os anos 90, basicamente só existia o SENAC como formação de mão de obra operacional. Não é? O garçom, o cozinheiro, perfeito, não é? A governanta, o recepcionista.
Então, o agente de viagem, o guia turístico. Então, essa base que o SENAC tem no Brasil todo, e obviamente Belo Horizonte também, foi o ponto de partida de muitos profissionais que estão aí até hoje no mercado, muitos exercendo a mesma função e outros caminharam para, enfim, né, carreiras. Essa é uma questão que eu sempre gosto de levantar, aproveitar a Janaína aqui, porque existe uma pressão muito grande, a minha geração, a partir da nossa geração, não é? Aquela pressão que a pessoa que trabalhava no mesmo local a vida toda, aquela pessoa que exercia uma mesma função uma vida inteira, essas pessoas foram durante muito tempo, e são até hoje, elas são discriminadas, elas são chamadas de preguiçosas, acomodadas, né? Não é? Sem aquele sem sonho é de mudar a sua história. Isso, eu acho isso de uma covardia muito grande. Porque você pode ser feliz sendo garçom, você pode ser feliz sendo uma camareira, você pode ser feliz sendo um recepcionista. A felicidade não está relacionada ao que está escrito na sua carteira profissional. Está na sua felicidade, naquilo que você tem por vocação e por paixão. Hoje, não é, infelizmente, nas relações de trabalho, isso não está na pauta. Não é? Hoje o jovem quer ficar o menos tempo possível numa corporação. Ele se cansa com 6 meses, ele acha que já atingiu a meta, que tem de ir para uma outra meta maior. Sabe aquela coisa você tem que bater recorde todo dia, que você tem de competir. Isso é cansativo, Por isso a gente vê tanto adoecimento. Não vai dar certo, né? Isso é chato. Por isso as pessoas estão adoecendo. Então, isso não é legal. E fazendo um paralelo, que você falou também, Janaína, a diferença do passado para o presente. Não é essa questão de ficar olhando o passado é melhor do que o presente, não é nada disso. Mas o que falta hoje é a questão, você acabou de citar uma mestra, não é? Fernanda Montenegro. Ora, eu tenho vários mestres na hotelaria, você fez na psicologia. O que falta hoje é ter aprendiz para conviver com os mestres. Que essa relação de osmose do tempo, não é, que você vai absorvendo as coisas gradativamente, que você vai construindo lentamente o processo de aprendizagem. Não é um curso de 12 meses ou de 36 meses, ou de o que for de tempo que te dá essa consistência. Então, hoje eu percebo esse aspecto profissional que as pessoas estão cansando daquilo que elas se propuseram a fazer muito rapidamente. Então, falta mestres e falta aprendizes com paciência de entender que é uma escada, a vida é uma escada, não é uma rampa, né, velho? Você vai espingolar, subindo ou descendo. E a inclusão, né? Outro dia eu recebi aqui uma socióloga do Rio de Janeiro que estava lançando um livro que combate a gordofobia. Ela pesava mais de 100 quilos, veio aqui e ela falou o seguinte, foi um detalhe, eu me lembrei disso agora aqui com você. Ela disse que é difícil para ela um hotel onde ela possa ficar à vontade. Por exemplo, ela teve um problema num hotel no Rio de Janeiro, um hotel grande, 300 apartamentos, mas nenhum box cabia a ela, uma coisa mínima. As camas não cabiam e tal. Como é que vocês têm visto isso? Dá para se preparar para isso? Esse público ele tem crescido, né? Tem exigido seu lugar, né, Marco? Tem. Hoje tem até legislação para uma série de aspectos hoje das minorias. Isso. Não é? Consideradas, chamadas de minorias, seja ela como for. Não é? Então, vamos lá. A hospedagem de pet. Né? Isso. Que hoje é pet, né? Eu acho chato, o nosso cachorrinho, pronto. Tudo é pet. Não, tudo bem. Tudo bem. Então, eu adorei esses dias, fiz uma reserva num hotel e aí veio a mensagem do hotel, aceitamos pet. Então, olha, isso é uma transformação. Não é? Hoje, então, eu sou, o meu gosto pessoal, não. Isso. Não é? Eu não me agrada estar num restaurante e ter não tenho nada contra o animal. Junto. Nada. Mas não me agrada. Mas o que eu posso fazer, que isso eu tenho de entender. Eu só tenho 2 opções. Ou eu fico mal-humorado no lugar, ou eu vou embora. Então eu prefiro a segunda. Enfim, não é? Então essa questão
hoje está no turismo, É uma está realidade, né? na hotelaria, está nos bares e restaurantes. Não é? A questão do gênero. Não é? Isso. Há pouco tempo, e vai e volta, vem a história que hoje você não pode ter mais, ou propostas, né? Uhum. Que o banheiro não seja simplesmente o clássico, Isso, masculino verdade. e feminino, Uhum. não é? Ou que ele seja unissex, Isso. ou que ele contemple, não é? As opções de gênero. Isso. Sabe, é um pouco caótico isso tudo. Eu não estou Uhum. fazendo juízo de valor. Não, Estou não, apenas é dizendo difícil. que Uhum. há questões que podem ser tecnicamente resolvidas e há questões que não têm condições de ser mais resolvidas difícil, tecnicamente. né? Uhum. Você pode simplesmente aniquilar, destruir aquela atividade produtiva. Não é? Seja um hotel, um bar, um restaurante ou qualquer outra atividade de negócios. Então, é preciso sim. O que é mais importante é a questão do bom senso e do respeito. Posso contar uma história rápida? Por favor, vamos lá. Desculpa. Não, vamos Mas isso, é claro. a maior aula que eu já dei na minha vida, assim, sinceramente. E não estou aqui fazendo apologia. Não, vamos lá, fica tranquilo. Um determinado hotel que eu trabalhava, que eu gerenciava, eu entrei pelo hotel, normalmente entrava pela garagem, chegava de carro, mas várias vezes entrava também, vindo, obviamente, a pé. E entrei adentro no hotel, tinha um hóspede saindo do elevador e indo à recepção, estava com, hoje é fitness, né? Estava lá com seu tênis, Isso. não é? Uhum. Tá, para fazer a sua atividade. Na academia do hotel. Sua academia. Não, na Isso. academia. Né? Uhum. E ele vai ao recepcionista e vira para o recepcionista e falou assim, tem um parque aqui próximo, não tem? Me explica como eu chego no parque municipal. Isso. Esse hotel, não vou citar o nome, mas ele estava a 4 quarteirões do Para quem sabe ler, pra né, saber, um pingo é letra, pingo é você já deu a deixa. E aí o recepcionista virou e falou assim, mas o senhor vai caminhar lá por quê? Eu falei, não, porque eu gosto de fazer caminhada ao ar livre. Isso. Não, lá é muito perigoso. Eu peguei no elevador. Não, e você gerente do hotel, nossa. Eu falei, bom, não pode ser. Aí isso eu aprendi de cedo com meus mestres, né? Não Deixa vai lá passar publicamente. e, né? Perfeito. Mata a bola no peito. E respira fundo. E respira. Subi para minha sala, tal, passou um pouquinho, eu liguei para a recepção, falou, fulano, tudo bem? Você está sozinho? Ele falou assim, não. Eu falei, então dá uma chegadinha aqui na minha sala, por favor. Ele subiu, ô, seu Marcos, para. Falei assim, eu passei lá e ouvi o diálogo com o hóspede. Com aquele, como é o nome daquele hóspede? Ele já não sabia, né? Aí eu falei assim, não, depois eu gostaria de saber o nome dele. Ele falou, eu percebi que você deu uma informação para ele que o parque municipal é perigoso. Eu vou te fazer uma pergunta. Você conhece o parque municipal? Não, São Marcos. Eu falei, beleza, ótimo. Então nós vamos fazer o seguinte. Você vai trocar de roupa. Você vai lá agora no parque municipal, dar uma volta lá. Tira o uniforme, vai lá. Você vai andar. Prática, né, Você vai lá no parque Exatamente. municipal, vai lá andar. Mas anda nele todo. Eu posso até te dizer, ponto a Os ponto lugares, dele. boa. Mas eu quero que você ande. Fica perdido lá. Se sinta perdido. Igual nós gostamos de ficar perdido no Mercado Central. Isso. Fique perdido. Quanto mais perdido, melhor. Mais se Isso. encanta. Fica. Vai lá. E depois você volta e a gente conversa. E não, melhor, não precisa voltar, não. Pode ir embora para sua casa. Isso, amanhã a gente conversa. Aí, beleza. Outro dia, passou. Esse cara, um dia, virou, seu Marcos, queria pedir desculpa, tá? Eu levei minha família lá. Uau. Que barato, parabéns, Então, Marcos, legal. o Sem que precisar tem a ver a questão de com essa brigar inclusão? com ele, né? A inclusão é o seguinte, você tem de respeitar, você tem de entender o outro, a Isso. limitação, a fraqueza, não é? E chamar isso para Empatia, soluções né? do seu negócio, da sua atividade Isso. profissional. É Boa, isso. muito bom. Eu tô curiosa para saber se o hóspede foi. Não, ele não foi. Provavelmente ficou com medo, né? Imagina, Ele não né? foi. Eu Poxa. imagino. Sem conhecer a cidade, não né? Aí ele escuta infelizmente. quem é da cidade. né? Infelizmente, né? Tá bom. Gente, muito boa essa história. Nós vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta no último bloco do nosso programa, tá bom? Intervalo, por favor. Vamos lá, maestro.